Bom, o grupo de pesquisa em literatura, gênero e psicanálise, o LIGEPS, acolhe todas e todes nessa tarde em nosso primeiro Congresso Internacional de Estudos Saramaguianos. Antes de darmos início à nossa palestra, eu queria dar alguns avisos a vocês de que as perguntas devem ser feitas ao término da fala do professor convidado, né? A lista de frequência eu vou enviar ao final do chat, no término da fala. Peço também que vocês fiquem com seus microfones desligados para que não haja qualquer interferência ou microfonia. Então, e por fim, caso essa sala seja invadida por alguém, outro link será imediatamente enviado através do Siga Eventos, tá? Então, hoje nós temos o prazer de receber o professor Dr. Miguel Koller, com a sua palestra intitulada José Saramago e as Crônicas Políticas de Extra, 1977 e 1978, Considerações Políticas e Análises Particulares. O professor Miguel é doutor em Letras Modernas, especialista em literaturas lusófonas, foi coordenador da área de letras do Centro de Investigações da Faculdade de Filosofia e Humanidades da Universidade Nacional de Córdoba, entre 2005 e 2006. Ele desenvolve também atividades acadêmicas como professor titular em literatura na Faculdade de Línguas da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, além de ser especialista na obra de José Saramago. É com imensurável prazer que nós o recebemos, professor, para esse momento de troca e construção teórica. Grata a todos, todas e todes. O espaço é todo seu, professor Miguel. Ok, muito obrigado, Letícia. Boa tarde para todos, todas, todos. Estou aqui em Córdoba, na Argentina, representando a Cátedra Livre José Saramago. E eu gostaria de comentar um pouquinho, antes de entrar direto no assunto, alguma coisa sobre a nossa cátedra, que no próximo ano vai fazer 20 anos de vida. Nossa cátedra tem como objetivo estudar a obra do José Saramago, e nestes quase 20 anos, acho que já trabalhamos todos os textos do autor. Só que muitas vezes revisitamos alguns deles, não? Porque pela magia mesma da leitura, os textos vão como se vão acrescentando sentido e valor, não? Ao longo do tempo. Nossa cátedra teve 4 fundações, como eu sempre digo. Começou no ano 2002, quando se formou por primeira vez um grupo de pesquisa para estudar a obra de Saramago. Na verdade, pouco tempo antes, conhecemos os livros do autor, ou seja, que já Saramago era um autor bem conhecido. Acho que tem a ver isso com a questão da língua, não? Porque pelo fato dele escrever em português, ser o único prêmio Nobel de literatura em língua portuguesa, não era fácil, digamos, conhecer, porque quase não temos conhecimento digamos, na Argentina, não temos quase conhecimento da cultura portuguesa. Então, demorou em chegar o livro, sobretudo através de traduções, e já depois dele vencer o prêmio Nobel, aí começaram a aparecer sempre todos os livros. E o que nós fazíamos era ir como acompanhando o aparecimento de cada um desses livros e, bom, fazíamos as leituras, comentávamos, trabalhávamos de maneira conjunta com essa equipe de pesquisa. Essa foi uma primeira fundação. Pouco tempo depois, já no ano 2007,
Aí entramos em contato com o escritor e ele prometeu fazer uma visita à nossa cidade de Córdoba. E, bom, então, por causa dessa visita do autor, nós, que naquela época estávamos sediados na Universidade Católica de Córdoba, decidimos criar uma cátedra, a Cátedra Livre José Saramago. Uma coisa estranha aconteceu, porque José Saramago chegou na Argentina, mas não conseguiu chegar a Córdoba, porque adoentou. E se não sei, o público que acompanha conhece um pouco essa história, é um momento em que ele estava escrevendo A Viagem do Elefante, que por causa dessa doença que começou na Argentina, ele depois abandonou, porque já parecia que não ia ter condições para continuar. Muitos temiam a sua morte, como diz a Pilar, que depois nos escreveu. Depois de que ele supera essa doença, ele acaba o livro e, bom, depois vai acabar também caindo. Mas então nunca chegou a Córdoba. Depois a Pilar, numa das viagens, já viúva, ela cumpriu esse projeto do autor. Ela veio para Córdoba e apresentou o meu livro, um livro que eu escrevi, que se chama La Caverna de José Saramago, uma imagem dialéctica. Mas o que nós fizemos, toda a equipe da universidade, foi viajar para Buenos Aires. Ou seja, ele não conseguiu chegar a Córdoba, mas nós viajamos para Buenos Aires e aí entregamos um diploma, uma certidão, uma coisa assim, e a declaração de fundação da Cátedra José Saramago, que como acabo de mencionar, se instalou na Universidade Católica de Córdoba e funcionou há alguns anos. Talvez porque Córdoba seja uma cidade acanhada, católica, tradicional e conservadora, com a passagem do tempo, nós tivemos problemas. E houve uma situação em que tivemos que sair da universidade. E decidimos, também por iniciativa da Pilar, quando falo da Pilar, falo da esposa de José Saramago, não simplesmente saímos da universidade, mas que tiramos a cátedra da universidade e levamos conosco. E aí aparece a terceira fundação da cátedra, em que passou a se chamar Cátedra Saramago Extramuros. E começou a funcionar de maneira independente em diferentes centros culturais da cidade. Tudo isso até o ano 2014, em que se produz a quarta e última fundação, por enquanto, que é a radicação da cátedra na Faculdade de Línguas da Universidade Nacional de Córdoba. A Universidade Nacional de Córdoba, para aquelas pessoas que não conhecem e com o objetivo de que conheçam, é a primeira universidade do país. Tem mais de 400 anos de história. E, portanto, era super legal instalar uma cátedra, fazer dialogar Saramago com essa história institucional. E, portanto, estamos super confortáveis nesse espaço, por enquanto, e pretendemos continuar muito tempo mais. Cada um desses passos que acabo de mencionar sobre a produção da cátedra, ou das fundações da cátedra, foi tomando também como diferentes perspectivas de abordagens. Então, houve um primeiro momento em que nós trabalhamos com os textos
romanescos do José, que são os mais conhecidos, tá? E, bom, e também é o primeiro em aparecer como traduções. Algumas das pessoas das cátedras trabalhamos com português. Eu trabalho todos os textos em português, mas tem pessoas que trabalham exclusivamente com traduções. E a cátedra está formada mais ou menos por 10 pessoas. Eu sou o encarregado, o professor responsável, sempre, do momento da fundação da cátedra. E desse longo itinerário que acabo de mencionar. E depois, quando já fomos quando estivemos na cátedra Extramuros, trabalhamos com a obra de Fernando Pessoa e de José Saramago, e trabalhamos o ano da morte de Ricardo Reis, e também fizemos uma interessante abordagem do contato entre esses dois autores. E depois, já quando fomos para a Faculdade de Línguas, decidimos trabalhar todos os outros gêneros. Então, trabalhamos primeiro com a poesia, depois trabalhamos com as crônicas, os relatos, os contos. E começamos a trabalhar os textos jornalísticos. Eu não sei se vocês sabem, mas os textos jornalísticos de José Saramago estão publicados em 2 volumes. Um primeiro volume se chama Apontamentos, foi publicado pela editorial Caminho, e esse livro inclui 2 livros, ou seja, é um único volume material, mas inclui 2 livros, que são os livros, as crônicas políticas escritas por José Saramago, enquanto foi editorialista no Jornal de Lisboa, Diário de Lisboa, desculpe, Diário de Lisboa, durante o ano 72 e 73. E depois da Revolução, são os aspectos que vou trabalhar hoje nesta exposição, mas já vou adiantando, como para vocês precisarem, porque o problema de trabalhar com uma questão tão chata como trabalhar os textos jornalísticos é que tem muita informação, tem muitos dados, é como que se adia o prazer da leitura, não? Por causa de tanta informação que é fundamental, porque precisamos dialogar com as condições produtivas. E depois, depois da Revolução dos Cravos, que esse é um marco importante no ano 74, ele passa a ser oficialista, oficioso, e então ele é contratado como vice-diretor, sim, seria assim, o diretor adjunto, seria a expressão, esse seria diretor adjunto do Diário de Notícias de Lisboa. Então, aí, nesse período, teríamos o período 75. Então, esse é o período principal da produção periodística jornalística de José Saramago, dos anos 72, 73 até o ano 75. E isso, todas essas crônicas políticas, foram publicadas nesse livro chamado Apontamentos, que publicou a editora Caminho, mais ou menos depois na década eu acho que publicou na década de 90, mais ou menos, apareceu esse livro. A ideia era reunir todas as crônicas jornalísticas para que fazem parte da fortuna crítica de José Saramago. Ele abandona o jornalismo quando sai do Diário de Notícias e ele, para se dedicar exclusivamente à literatura, tudo isso que estou mencionando assim de maneira devagar, depois vai ser retomado, não?
quando eu faço a minha exposição. E aí, quando ele abandona a literatura, isso é um problema, porque, na verdade, Saramago não deixa de ser um trabalhador, e, portanto, ele pode tomar algumas decisões, mas ele precisa, de alguma maneira, de ganhar dinheiro, precisa de um ganha-pão. E, portanto, nem sempre pode abandonar de maneira completa. Se abandona, digamos, esse trabalho exclusivo dia a dia nos jornais, mas continua a publicar alguns artigos políticos durante alguns anos mais. Isso faz com que depois se publique um segundo volume que se chama Folhas Políticas. E as Folhas Políticas abrange um período de escrita de José Saramago do ano 76 até o ano 1998. Não sei aqui se pode ver, vou tentar mostrar as capas amarelas da editora Caminho. Este é um texto original. Estes textos nunca foram traduzidos para o espanhol, portanto, estão só exclusivamente em português. Se compararmos os tamanhos dos livros, aí vemos uma clara evidência do que significa fazer parte de um trabalho, fazer parte de um trabalho e depois acompanhar com publicações avulsas, porque tem uma grande diferença de tamanho entre o primeiro livro e o segundo livro. E nesse segundo livro, não tem exclusivamente uma única fonte, tem muitas fontes, porque ele foi publicando em diferentes lugares. O que nós fizemos este ano na Cátedra Saramago foi tomar um período, que foi o período dos anos 77 e 78, para trabalhar todas as publicações que Saramago fez no semanário chamado Extra. Um semanário que teve uma curta duração, também durou pouco mais de 2 anos. E Saramago publicou quase sempre aí nesse jornal. O jornal tinha uma tirada semanal e ele publicava todas as semanas. E nessas crônicas, ele ia acompanhando todo o processo político de Portugal a partir, ou seja, sempre contemporâneo, não? Ou seja, em relação com os acontecimentos que se está experimentando no próprio país. Então, de maneira geral, e como para resumir e para que vocês tenham uma ideia assim simples, mais ou menos elaborada, poderíamos pensar que Saramago tem 3 momentos de produção jornalística. Um período pré-revolucionário, ou seja, anterior à Revolução dos Cravos, quando escreve no Diário de Lisboa, quando escreve no Diário de Notícias, oficialista, ou seja, passou a Revolução em 74 e ele é contratado em 75 para trabalhar. Ele publica até o 25 de novembro de 75, ou seja, o momento da contra-revolução, o que se chamou contra-revolução e que tem como diferentes perspectivas de leitura. Mas para Saramago é claramente uma contra-revolução e por causa da contra-revolução ele digamos, acaba aí abandona, digamos, as tarefas encomendadas pelo partido, principalmente pelo Partido Comunista, e, ao mesmo tempo, toma a decisão de abandonar a literatura. Abandonar o jornalismo para se dedicar à literatura. E depois temos, então, um terceiro período, que são estas publicações avulsas, em que nos encontramos numa outra situação. Ou seja, o período em que Saramago fez parte como diretor adjunto do Diário de Notícias, o período oficialista, como eu chamo,
Esse período é um período em que está o PREC, o processo revolucionário em curso. Mas já a partir do ano 76 e de eleições democráticas, já toma o poder, assume o poder, o Partido Socialista. E a partir desse momento já podemos falar de uma democracia constituída. Saramago se coloca em relação a essa democracia no papel de opositor. Ele vai ser opositor ao governo socialista, que é o governo de Mário Soares. Bueno, todo isso eram os aspectos assim gerais sobre os quais eu pretendo conversar. Quero comentar que tudo que seja leitura vai ser uma leitura em espanhol, porque eu escrevo em espanhol, tá? E, portanto, eu venho publicando e venho produzindo muito sobre tudo isso, e, portanto, eu selecionei alguns extratos, excertos que pretendo compartilhar com vocês, que serão em espanhol. Mas depois, todo que seja leitura, porque eu selecionei algumas crônicas para lermos aqui nesta situação pública, e isso vai ser em português, e depois, se tiverem perguntas para fazer, também podemos responder em português. Ok. Se Letícia, então, me acompanhar, eu precisaria que façamos a leitura de uma das primeiras crônicas que eu selecionei, que é Recado para João Bazuga Alentejano. Certo, professor. Tiago vai iniciar a leitura. Eu acredito que Tiago tenha tido algum problema de conexão, então eu mesmo farei. Recado. Oi, Letícia, tô aqui. Oi, tá. Tô aqui, vou ler. Porque eu pensei que tu ia compartilhar a tela. Eu não tô conseguindo Ah, compartilhar. Tava sim. tentando. Eu vou compartilhar. Tava esperando tu aparecer. Tá bom, tô aqui. Mas enquanto eu compartilho, eu acho que tu consegue iniciar a leitura, né? Pronto, vou começar. Carta para João Bazuga. Se o tempo não fosse isto que é, talvez, em lugar de recado, te escrevesse uma carta aberta. Era o que dantes se usava. Um fingimento de tratar assuntos privados na praça pública, quando, pelo contrário, nem eram privados os assuntos, nem mais o eram os destinatários do que a pequena conta já de antemão conhecia. Agora, a carta aberta é outra coisa. Usa minúsculas e vai à mesa do rei. Quero eu dizer que vai aos gabinetes dos ministros, sempre aberta e, salvo seja, cada vez mais descomposta. Vê lá, se cuida eu ia cair em confusões por um título. Por exemplo, carta aberta para João Bazuga. Como se tu, tal carta, quisesses ou eu me atrevesse a supô-lo. Mais certo era ter eu perdido o juízo do que tu teres mudado em tuas opiniões. Por estes motivos é que o recado é recado mesmo, como em português se diz e se usa comunicar entre amigos. Amigos somos, João Bazuga, amigos de uma amizade que certa gente em Portugal tudo fez para que não existisse nunca. A amizade que, com uma simplicidade que é a essa mesma. Gente tira o sono, liga o intelectual e o trabalhador, o escritor que em Lisboa vive e o operário agrícola, nascido, criado e amargado no Alentejo. O eu, que nós somos aqui, e o tu, multiplicado em rostos de homens e de mulheres. Firmeza vossa e nossa aprendizagem. Durante quase 2 meses me sentei à tua mesa, comi do que tu comias, o pão e a azeitona, o peixe do rio, o porco,
a acordar e as migas. Falamos muito, mas não tudo, porque 2 meses é quase nada, incrivelmente longa a história dos vossos trabalhos. Contigo, com a Mariana Anália, tua mulher, com teus filhos, aprendi ou confirmei 2 ou 3 coisas fundamentais. O parentesco, essencialmente, de quem não tem laços comuns de sangue, e também que, na partilha da inteligência, nem sempre o melhor quinhão cabe aos que têm ofício de utilizá-la. O desta utilização tiram proveito. Debaixo do teu teto vivem alguns dos espíritos mais agudos que alguma vez conheci. Porém, não posso esquecer que este recado é para ser lido por outras pessoas. E se quanto ficou escrito será necessário para que ficassem a conhecer-te um pouco aqueles que no jornal me leem. Importa que falemos agora de outras matérias. Aqui na cidade, a lei de Barreto desanimou muitos de nós, mas hoje, decorridas essas semanas, podemos dizer que tínhamos razão e ao mesmo tempo não a tínhamos. Razão porque tal lei é uma iniquidade. E a nossa estúpida confiança se recusava a acreditar que desvergonhas assim ainda fossem possíveis num país em que fez uma revolução. Provou a liberdade, avançou uma Constituição, sem razão, porque provavelmente havíamos esquecido, ou alguns não sabiam sequer, a rijeza de pedra que sois, que a partir poderá, mas amolecer não. E por que não nos lembraremos desta verdade que se mete pelos olhos dentro? A terra que o governo quer esquartejar e tomar e dar está aí. Não pode ser trazida ao terreiro do Paço ou ao Santo Bento para ser submetida a trabalhos de alfaiate que rouba na fazenda. E se a terra está aí e daí não pode sair, são vossos os pés que caminham nela, são vossas as mãos que a trabalham, são dos vossos pais e avós os ossos que estão debaixo dessa terra. Depois de terem trabalhado e sofrido o que os filhos ainda hoje trabalham, mas sofrido basta. Ora, tendo com mais calma assim pensado, logo vimos que diminuía o nosso desânimo na proporção da vossa serenidade, e que era outra ligação que daí recebíamos. E agora que a violência regressou ao aletejo, não por vossa mão, mas pelas armas de quem tão mal uso delas fez. Viu-se que não é possível esperar de vós qualquer forma de traição ou de subserviência. E esta hora, a gente que nesta terra deita contas à vida, ao ver que os ritos estão a sair pela culatra, que não basta fazer leis para que as leis sejam, e que a história nestes últimos anos portugueses andou mais depressa do que os políticos julgaram fazê-la. Por minha parte, mesmo que a situação mais se agrave, estou sereno. Estarei sereno pelo tempo da vossa serenidade. É promessa que faço. E quando breve aí voltar, falarei contigo, João Bazuga, e com os meus amigos sobre estas coisas que vão acontecendo. E certamente não deixaremos de comentar um episódio que a mim tem feito espécie. Vai tu pensando nele, e enquanto arrancas a cortina do sobreiro, entre 2 golpes de machado, na pausa do almoço, na hora de pensar. De certeza desta fé e de que o presidente da República não se tem poupado a viagem, ele no norte, ele no centro, ele nas ilhas, por toda a parte é visto, sisudo, grave como convém ao seu modo de encarar a função e lhe está no efetivo. Todos andávamos preocupados com o abandono a que o Alentejo estava votado. Nisso,
de vistas presidenciais, de visitas presidenciais. E eis que, num repente, a vista se fez. Não irá, foi. Mas vê lá tu, João Bazuga, que em terra tão cheia de homens, o presidente da República apenas foi descer a alter do chão para ver os cavalos e o resto sobrevoou. Não sei se vistes passar o helicóptero ou se adivinhastes quem lá ia. Nem sei se deves ter pena se não ter visto o presidente da República. Afinal, é ele quem mais perde por não ter conhecer a ti. Obrigado pela leitura. Podemos tirar a crônica daí da, da tela. Depois vamos ver outra. Vamos comentar un poquito sobre esta crónica. La crónica Recado para João Bazuga Alentejano, que se llama, fue publicada en el Jornal Extra el 8 de septiembre de 1977 e integra el libro Folhas Políticas de 1999, que reúne los archivos de teor políticos escritos a partir de 1976 entre las páginas 38 y 40. Para entender el texto, hay que partir de dos elementos importantes: identificar al destinatario y justificar el recado en lugar de la carta abierta. Sobre João Bazuga, podemos definirlo como un amigo del autor, ya que él mismo quiere llamarlo de ese modo. Se conocieron durante la investigación antropológica que José Saramago realizó en el Alentejo en ocasión de la escritura de su libro Levantado do Chão. Como expresa en la misma crónica, durante quase 2 meses me sentei à tua mesa, comi do que tu comias, o pão e a azeitona, o peixe do rio, o porco, a sorda e as migas. Se trata de un trabajador rural que mucho ilustró al autor acerca de las condiciones de vida antes de la reforma agraria que trajo aparejada, entre tantas cosas, la Revolución de los Claveles de 1974. Es muy probable que mucho de lo conversado en aquellos meses se haya transpuesto ficcionalmente en la construcción de su personaje João Moutempo, de Levantado do Chão, u otros tantos, ¿no? Otras tantas personajes. El texto completo en este sentido puede entenderse como un diálogo epistolar entre un escritor y un hombre de campo al que los hermana una experiencia compartida, aunque provengan de orígenes sociales y culturales diferentes. Cito: a amizade que com uma simplicidade que essa mesma gente tira o sono, liga o intelectual e o operário agrícola, nascido, criado e amargado no Alentejo. O eu que nós somos aqui, o tu multiplicados em rostos de homens e de mulheres, firmeza vossa e nossa aprendizagem. Eso está en la página 38. Acerca del género, el cronista opta no por escribirle una carta, sino en pasarle un recado, porque le parece el modo más sincero e íntimo de compartir con él algunas ideas que le son significativas. El recado, como él mismo expresa, es recado mesmo, como en portugués se diz, y se usa comunicar entre amigos. El problema de este recado, en particular, es que es público y se escribe en un diario de circulación masiva. Entonces, es fácilmente transformable en el género que se rechaza, ya que aunque se dirija a él de manera coloquial, lo hace por una vía en que difícilmente llegue a sus manos.
Se trata de una clara estrategia retórica con la cual quiere llamar la atención de la intelectualidad acerca de la sabiduría nacida del trabajo con la tierra. De todos modos, y por más que la asuma con sinceridad, no puede ser una carta abierta, según su confesión de parte, porque el destinatario no tiene ni los títulos ni las ventajas sociales que supondría un atrevimiento como ese. El juego es genuino y está bien realizado en el plano discursivo. Amerita una atenta valoración. Dicho esto, ¿cuál es el recado que quiere ser transmitido y a quién efectivamente? El texto se apoya en la aprobación de la Ley Barreto, que en 1977 determinó la devolución de las tierras a los antiguos latifundistas que eran sus poseedores sin nunca trabajarlas, y que puso fin, de alguna manera, a la reforma agraria. Saramago se envalentona al enumerar sus razones contra el gobierno socialista y particularmente contra su primer ministro, Mario Soares, por haberle incentivado y permitido. La parte más álgida de la crónica se encuentra en el tercer párrafo, del que copiamos algunos extractos. Cito: Aqui, na cidade, a Lei Barreto desanimou muitos de nós, mas hoje, decorridas essas semanas, podemos dizer que tínhamos razão e, ao mesmo tempo, não a tínhamos. Razão porque tal lei é uma iniquidade, e a nossa estúpida confiança se recusava a acreditar que desvergonhas assim ainda fossem possíveis num país que fez uma revolução, provou a liberdade, avanzó una constitución. Lo que sigue es una clara argumentación de su punto de vista y el lugar elegido para la apelación. Ciertamente no se trata de una novedad, porque para un comunista hormonal como Saramago, se confesaba, la tierra es de quien la trabaja, y no hay elementos controversiales en una afirmación de este tipo. Cito: si a terra está aí e daí não pode sair, são vossos os pés que caminham nela, são vossas as mãos que a trabalham, são dos vossos pais e avós os ossos que estão debaixo dessa terra, depois de terem trabalhado e sofrido o que os filhos ainda hoje trabalham. El cronista no se encuentra en condiciones de dar otra respuesta que la política literaria de su escritura, debido a que la determinación judicial se escapa de sus manos, pero quiere dejar sentada una posición al respecto, ya que formaba parte del oficialismo cuando se puso en marcha la reforma agraria. En su perspectiva, la medida adoptada no solo contradice los principios de la revolución, sino que significa una importante marcha atrás en la conquista de los trabajadores. A diferencia del tono que mantenía cuando era director del diario de noticias en 1975, la actitud que aquí asume es de excesiva prudencia. Cito: por minha parte, mesmo que a situação mais se agrave, estou sereno. Estarei sereno pelo tempo de vossa serenidade. É promessa que faço. E quando breve aí voltar, falarei contigo, João Bassuga, e com os amigos, sobre as cosas que van aconteciendo. La carta concluye con una ironía que encierra una verdadera crítica política. Ha noticiado de que el presidente de la República había visitado el Alentejo en un vuelo aéreo por la región, que solo aterrizó en Alta Duchamp para ver los caballos, se despide de su interlocutor lamentando el hecho de que semejante figura pública se haya perdido la posibilidad de conocer al agricultor. Cito: no sei se viste passar o helicóptero e adivinaste quem lá ia. Nem sei se deves ter pena de não ter visto o presidente da República. Afinal, é ele que mais perde por não te conhecer a ti. Una de las ideas señeras del artículo, y que no puede ser pasada por alto, tiene que ver con el retorno de la violencia al escenario político de Portugal, y principalmente de esa región sur. De ese fenómeno se deja constancia en un extracto como este. Cito:
E agora que a violência regressou ao Alentejo, não por vossa mão, mas pelas armas de quem tão mau uso dela faz, viu-se que não é possível esperar de vós qualquer forma de traição ou de subserviência. A esta hora, a gente que nesta terra deita contas à vida, a ver que os tiros estão a sair pela culatra, e não basta fazer leis para que as leis sejam, e que a história, nestes últimos anos portugueses, andou mais depressa do que os políticos julgavam fazê-la. En la última oración, la crítica es acérrima al encarar la ligación entre la fuerza física y el cumplimiento de la ley, sobre todo a la hora de defender los intereses del poder. Probablemente en esta fuente se asiente la dura apelación al proceso contrarrevolucionario que Saramago encaró desde el 25 de noviembre de 1975. Ahora bien, si consideramos los índices de apreciación discursivas que aparecen como marcadores textuales, el lugar de los campesinos queda siempre asegurado frente a la prepotencia de los que mandan, sea en el terreno gubernamental, sea en el plano de las relaciones sociales y económicas con los patrones. Cito, probablemente habíamos esquecido, o algunos no sabían sequer, a riqueza de pedra que sois, que partir poderá, mas amolecer no. Queda por destacar un aspecto final, no menor, en el contexto de la crónica y que se vincula al lugar de lectura de quien la escribe. Saber si se trata de la locución firme y decidida de un intelectual que toma partido por la historia y por una comunidad concreta, o el de un aprendiz que se sabe capaz de interpretar los signos de los tiempos a la luz de la actuación colectiva. Saramago opta claramente por esta posición cuando decide escoger la epístola como género y no el manifiesto. Cito, ora, tendo com mais calma assim pensado, logo vimos que diminuía o nosso desânimo na proporção da vossa serenidade e que era outra lição que daí recebíamos. Bueno, este texto y así esa análisis que yo acabo de hacer muestra de alguna manera para que vocês vejam a característica da escrita de Saramago nesse período, ¿no? Porque era importante mostrar uma crônica, porque agora vamos fazer algumas considerações teóricas sobre a maneira de escrever, mas o importante era que vocês vissem como é a crônica. E na verdade, é interessante entender como ele escreve, as figuras retóricas que utiliza, a maneira em que ele organiza o texto, não? Ou seja, tem mais ou menos sempre uma estrutura de poucos parágrafos, em que ele vai como, primeiro partindo de uma situação geral, depois ele vai entrando claramente no aspecto que lhe interessa ressalvar, y después, y después entra, ¿no? Entra en la discusión teórica misma, ¿no? Sobre los aspectos. Y es muy interesante el uso de los termos, las palabras, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? Cuando él menciona, por ejemplo, cómo a Revolución dos Cravos decepcionó. Vean este pequeño fragmento, dice, ¿no? Nossa estúpida confiança se recusava a acreditar que desvergonhas assim ainda fossem possíveis num país que fez uma revolução. Estas expressões, ou seja, nossa estúpida confiança, desvergonhas, e outras expressões assim, vai como marcando um tom de fortaleza, ¿no? Como que claramente Saramago está en este periodo de su escrita súper antenado con la realidad social y súper irado, ¿no? Quando eu tinha que pensar qual seria o termo que me permitiria, ou qual seriam as linhas, o eixo temático para poder entender estas crônicas, eu pensei numa frase que Saramago tomou, ou seja, Saramago usou essa frase, mas ele tomou
del zapatismo mexicano, ¿no? Y es la expresión de digna rabia. La palabra no tiene una traducción porque la palabra fue pronunciada en español, ¿no? Digna rabia, ¿no? Y, una raiva digna, ¿no? Y de ahí, de esa raiva digna, viene la palabra indignación, porque la palabra indignación leva na estrutura do termo a idea da dignidade, não? E a ideia de indignação implica, de alguma maneira, uma digna rabia. E me parece que essa é a ideia, não? Ou seja, como que no texto de Saramago, em todo momento, o que a gente pode ir reconhecendo é esse escritor irado, irascível, um escritor que está como no simplemente decepcionado, mas también está como pretendiendo provocar alguna mudanza no sistema. Y aquí estamos con política local, porque finalmente en ese periodo de tiempo Saramago no pasaba do propio país, ¿no? Mas después esos aspectos se revelaron na producción posterior de Saramago, ¿no? E como Saramago, digamos, depois, quando já pode conhecer mais o mundo e conhecer as circunstâncias sociais do mundo inteiro, ele, de alguma maneira, alentava, não? Como esta espécie de rebeldia, não? Não uma rebeldia no sentido de teimosia infantil, nem também uma rebeldia através das armas, não? Mas ele se marcava como uma atitude de mudança, não? Como que precisamos mudar as coisas. E essa mudança é uma mudança interior e comunitária, não? Como era a palavra que Saramago utilizava no último tempo? Ele usava uma expressão. Bom, se aparecer, eu digo. Às vezes eu me esqueço. Vamos comentar agora um pouquinho mais sobre já fazendo esse comentário geral que eu fizemos a leitura de uma crônica, então agora gostaria de aportar alguns dados, algumas informações. Muita coisa que diga daqui em diante vai ser repetição, mas vai ir como fixando alguns dos comentários já feitos. En este trabajo me detengo en el estudio de las crónicas políticas escritas por José Saramago para el semanario lisboeta Extra entre el 23 de julio de 1977 y el 25 de mayo de 1978. Entonces, 23 de julio de 1977, 25 de mayo de 1978. Se trata de 31 crónicas incluidas en el volumen Folias Políticas, publicado en 1999, que reúne las intervenciones del autor en el campo del periodismo entre 1976 y 1998, y que acompañan a modo de apéndice un libro anterior, publicado en 1990, y que condensa dos importantes volúmenes: los artículos periodísticos vehiculados en el Diario de Lisboa en el periodo prerevolucionario de 1972 a 1973, y las editoriales del Diario de Noticias escritas en 1975, mientras el autor desempeñaba tareas de director adjunto en ese medio. Desde el punto de vista formal, tanto las crónicas del Diario de Lisboa como del Diario de Noticias y Extra conservan la misma estructura y extensión, precedidas de un título que las distingue. El lenguaje es similar y el tono se modifica de acuerdo a la coyuntura. Mientras escribe en el Diario de Lisboa, es claramente opositor. En el Diario de Noticias es oficialista, comprometido y militante. Claro que algo escéptico y muy crítico. Ya en el último caso, en Extra,
esboza alguna neutralidad y distanciamiento de los hechos, aunque se encuadra dentro del perfil opositor, como lo hizo antes de la Revolución de los Claveles. Esto me parece importante mencionar eh, porque nos preguntar cuál sería el posicionamiento político, social de Saramago no ano de 1976. Não sei se vocês sabem, mas ele se filiou ao Partido Comunista em 69 e ele, a partir daí, nunca abandonou, ou seja, ele morreu sendo comunista. E ele mesmo se chamava para si comunista hormonal. Portanto, ele tinha como um compromisso moral, digamos assim, com o próprio partido. Mas por que ele deixa o Diário de Notícias? Por que se produz a revolução da contra-revolução do 25 de novembro de 75? Não quero entrar agora nessas discussões políticas, mas é importante entender que nesse momento a aliança a aliança que existia entre o Partido Socialista e o Partido Comunista quebra. E Saramago era um fiel representante do Partido Comunista. Então, ele é demitido do jornal e o Partido Socialista se afirma, o Partido Comunista se separa do poder e o Partido Comunista solta a mão. No sé si la verdad esa expresión existe en portugués. La expresión en español sería así, le suelta la mano, ¿no? El Partido Comunista le suelta la mano. Entonces, ele, do ponto de vista formal, institucional, ele como que quebra as relações com o próprio Partido Comunista. Não quebra essas relações do ponto de vista moral, porque ele quando se filiou ao partido, ele pensava nessas bases teóricas, portanto, ele estava plenamente identificado. E então, daí que ele continua a ser sempre opositor ao Partido Socialista, mas já não se identifica ou ele não tem que rendir contas a ninguém. Tá? Porque ele já não respeita, digamos assim, a direção do partido, porque já deixa de ser seu partido, ¿no? Desde el punto de vista del contenido, tampoco hay mayores diferencias, excepto una redacción iterativa. Todas las crónicas se constituyen alrededor de un mismo tópico, que es la crítica al Partido Socialista como partido gobernante, y el manejo de la ironía y del sarcasmo, lo que le da a la denuncia un matiz particular de tinte subjetivo, hecho que nos permite entender la digna rabia de la que acabamos de hablar. El punto nodal que diferencia las crónicas de Extra respecto de las precedentes radica en el lugar de enunciación. Pese a seguir formando parte del PC, los lazos con la conducción están requebrajados desde su salida del diario de noticias en 1975, ya que, como señala John Márquez López, no se le dio la oportunidad de integrar a filas de un diario, al que sí fueron conducidos, por el contrario, los colegas de redacción que quedaron sin trabajo después de la contrarrevolución de noviembre de 1975. Aunque no rompió relaciones con el PC, del que formalmente es integrante desde 1969 y le mantiene alguna fidelidad, deja muy claro que la voz que asume en Extra es la de un ciudadano comprometido que habla desde o resto do chão. Já que, e agora cito, não sou tão suficiente que diga falar em nome do povo, mesmo sabendo que quem a escreve se considera sempre um pouco investido, procurador de um sentir e de um pensar coletivo que no escrever individual procurassem ser voz. Também não tenho mandato de organização no grupo, para desta maneira abrir caminhos ao que amanhã conviese acreditar. Remarco este aspecto porque es el que se hace más transparente al leer el conjunto total de crónicas escritas en la década del 70,
aun con el escalonamiento histórico que supone, ya que el lugar de enunciación al que estamos aludiendo está desinvestido de cualquier autoridad que pudiera alegarle una afiliación política cualquiera, aun con carnet partidario. En varias de las crónicas de Extra, los primeros pasajes aluden a esta posición, lo que significa que el propio autor no quiere que pase desapercibida. En País Real, Real País, que va a ser la crónica con que vamos a fechar, lo explicita cuando señala: no vivo en San Bento ni en Belén, no soy deputado o ministro, ni en casa civil o militar. Estou, portanto, fisicamente impedido de saber desses altos pontos e postos como se veem a si próprios os habitantes. Al enfatizar la impericia física para acceder al saber de arriba, entroniza el lugar de abajo como única posibilidad de lectura a la que tiene acceso. La definición del lugar hermenéutico en una crónica política es algo que no puede ser ignorado y va más allá de las estrategias de enunciación y su sintonía con el lugar físico. Por esta razón, más allá de su reconocimiento, es importante destacar también el carácter de la crítica que se elabora en estos apuntes, la que, según el cronista de Urrés Duchamp, decorre no tanto no plano político, mas no plano do moral, com ressalva, claro está, de algo que todos sabemos, que o discurso antipolítico o é quase sempre. Nada de confusões. Es muy relevante esta última afirmación porque deja en claro que el enunciador de la crónica sabe perfectamente los riesgos que corre al transparentar un punto de vista, y por eso quiere resolverlo como si se tratara de una ecuación de orden moral y no partidario, aun con las reservas del caso. O sea, cuidándose de adoptar una posición antipolítica en la que no le gustaría verse embarcado por razones de identidad cultural e ideológica. Posiblemente esta sea la causa que explica el uso de la ironía, el sarcasmo y el humor que caracterizan estas crónicas y que antes consideré como uno de los elementos diferenciadores de las precedentes. Antes de avanzar en el análisis de la lógica que organiza la crónica política en el caso de Extra y de subrayar su armazón argumentativa, no podemos evitar dar cuenta del contexto en el que se inscriben y la relación que guardan con las anteriores, sobre todo las del diario de noticias, por esta misma causa. A diferencia de aquellas notas editoriales, el escenario está más consolidado. El PREC y los gobiernos provisorios han sido superados. Y por lo tanto, ya no interesa la lógica interna que propician las estrategias de izquierda para hacer más amigable el ejercicio del poder, como tampoco la disputa entre el PS, entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, para garantizar la legitimidad de los reclamos. En Extra, hablamos ya de una democracia que ha sido legitimada en comicios electorales. El presidente de la Nación es el general Antonio Ramalho Yanes, el primer ministro Mario Soares, y el periodo que va del 23 de julio de 1977 al 25 de mayo de 1978 corresponde al segundo y tercer gobierno constitucional. En estos gobiernos, desde la óptica de José Saramago, se evidencia un claro acercamiento del Partido Socialista, respaldado en las urnas, a los partidos de derecha, el Centro Democrático Social y el Partido Popular Democrático. Es por este motivo que la distancia intelectual entre las editoriales del diario de noticias y las crónicas de Extra va más allá de la coyuntura histórica cuando leída en términos políticos. Si en el diario de noticias el director adjunto que firmaba las notas ratificaba la dinámica de la izquierda como si se tratara de una suerte de conflicto interno en el marco de una coalición, en Extra se da por perdida esa batalla, y de lo que se trata es de salvaguardar el purismo del Partido Socialista como la última posta de una izquierda alentada desde el germen mismo de la revolución. Al fin y al cabo, la consigna de que el objetivo del Estado portugués es asegurar la transición para el socialismo está en la letra de la Constitución, como bien lo recuerda la crónica Vou amotinarme, escrita el 29 de septiembre del año 77.
Hecha esta consideración, resulta más fácil entender la lógica que organiza la crónica política de Extra, teniendo en cuenta el concepto de democracia. Esto es, la convalidación del Partido Socialista como la fuerza política encargada de llevar a cabo la transformación social que puso fin a la dictadura salazarista de más de 40 años en Portugal. Y este elemento es relevante porque el acercamiento del Partido Socialista a los núcleos de derecha antes mencionados tensiona la idea de un fascismo que se quiere combatir y que en el seno de las crónicas está más resucitado que antes. Con mayor o menor vigor elocucional, el cronista de Extra explicita no solo que el fascismo nunca desapareció de la política nacional, sino que amenaza con volver a ocupar ese espacio que por despeito maltrató, cayendo con tanta facilidade em 25 de abril. Cito, o fascismo também é capaz de aprender lições, e neste momento, ao espelho da história recente, nacional e internacional, recompõe o rosto. Não virá com o nome de fascismo, mas esse é o seu nome. Estamos a 3 años de la revolución, y lo que debiera ser una estructura ya sólidamente fundada como afirmación democrática sin fisuras, amenaza con retroceder por la impericia del poder de turno. El término fascismo, que Saramago contrapone al de democracia teatralizada por el Partido Socialista, además de suponer un retorno al status quo anterior a la revolución y de negar sus gestos de confianza, la reforma agraria, por ejemplo, se caracteriza por enaltecer la antigua organización social, a rebelia da realidade da luta de clases, y de uso fructuar de la violencia para conseguir sus resultados. Esta última afirmación, que en crónicas como O Gosto de Bater y Recado para João Basuga Lentejano constituyen el leitmotiv, es de una gravedad inusitada que sin embargo se disimula o menoscaba. Quiero recoger una de las afirmaciones del apartado anterior, la de la impericia del poder de turno, porque me parece que es la que funciona como leitmotiv de las crónicas de Extra en su conjunto, en la medida en que abonan el posicionamiento crítico del cronista. Mario Soares es incompetente para el ejercicio del rol, ya que el propio Partido Socialista en el poder no solo ha demostrado estar más interesado en las beneficios personales que en el bienestar común y social, sino que además ha traicionado la causa de la izquierda, que lo vio nacer y fortalecerse en su nombre. En la crónica Mundo Finado, Saramago reflexiona sobre el blasón del Partido Socialista, al que no le basta solo un puño cerrado en un brazo en alto, sino que suma una rosa a su diseño y lo hace en estos términos. Tornou-se hoje claro que aquella mão naquela bandeira era un equívoco, explicando que la rosa es una señal de concordia más afín a los tiempos democráticos que a los revolucionarios, y que el puño en alto puede ser claramente amenazador para los espíritus susceptibles que se sienten intimidados por la fuerza de esa imagen. Bueno, lo que quedaría por hacer es ahora un análisis de una de las segundas crónicas en que marcaría cómo es la estructura de la crónica política de Extra, ¿no? Cómo estaría dividida, porque yo faço así como una especie de división clásica, ¿no? Yo marco como 4 momentos en una crónica, ¿no? O que yo llamo ponto de partida, después falo de un diagnóstico, digna rabia y proposta. Son como 4 marcas que a través de esa lectura intensa de las diferentes crónicas, las 31 crónicas del diario, marqué como una manera metodológica. Vou fazer uma enunciação geral e depois, não sei, Letícia, que ela é a coordenadora, eu preferiria que as perguntas se façam antes de fechar a leitura da crônica. Para certo, tudo bem. para ir resolvendo algumas questões. Hein?
Si tem alguma dúvida, alguma questão, tá? Como resolvemos primeiro e depois fazemos essa análise final. Deixa eu fazer un último comentario, ¿sí? El punto de partida tiene que ver con un elemento de realidad que es contemporáneo a la crónica y que le sirve al cronista como excusa o causa suficiente para argumentar al respecto. Normalmente se trata de un gesto o acto político que involucra al partido gobernante, en el que el cronista observa los signos de la traición al pueblo, la proximidad del fascismo o la deturpación de la democracia como fenómeno de la vida cívica, que al ser interpretados habilita el segundo elemento organizativo, el diagnóstico. El último aspecto destacado, la deturpación democrática, es el más virulento de todos cuando aparece, porque sumado al humor, a la ironía o al sarcasmo, que funcionan como medios expresivos, da cuenta de una cierta espectacularización de la vida política digna de ser criticada. Los ejemplos huelgan y atraviesan a las crónicas del corpus. La digna rabia supone la intelección y lectura del diagnóstico de realidad por parte del cronista y traduce la emoción virulenta que le provoca. El cronista se siente impotente frente a un poder que doblega de manera malintencionada, pero no cuenta con recursos suficientes como para hacerle frente, consciente de que la apelación periodística no puede exceder las fronteras textuales. Aún así, reacciona enérgicamente. La indignación, la digna rabia, recoge inflexiones de este tipo que es fácil reconocer en casi todas las crónicas del corpus. Pero hay una en particular que se llama Res du Champ, la crónica, en que asume la forma de un llamamiento. Y fíjense, ¿no? Qué fuerte también para el Brasil contemporáneo. Chegou provavelmente a hora do grande protesto coletivo. Já aqui escrevi que este povo foi, todo ele, durante algum tempo, um povo de políticos. É urgente que volte a ser. Primeiro, porque a política mesmo pertence de todos, e porque se lhe há de agora juntar o fermento moral, contrário da apatia, da resignação, da renúncia. Os políticos que nos governam ou ambicionam governar, é bom que se saiba, não têm maior mérito do que qualquer cidadão honesto e patriota, e é imperioso que cada um de nós os interrogue. Que fizeste do voto que te dei? A quem serves com ele? Não para ingenuamente acreditarmos na resposta, mas para confrontarmos com os factos, que esses sim são mestres. El segmento discursivo que llamamos propuesta, que es el final, y que funciona naturalmente como cierre de la crónica política, se emparenta a la idea de corrección política y habilita un futuro como posibilidad concreta de resolución o mejora. Puede quedar indeleblemente ligada al consejo, a la observación activa, o como ya fue mencionado en casos como los de Res du Champ, a la acción concreta de denuncia o conspiración al modo panfletario. Nuevamente, el formato crónica política periodística limita los recursos de actuación y traduce el arrebato al reducirlo a una categoría retórica. Yo quería mencionar un poco antes, como para fechar esta parte, ¿no? De que claramente cuáles son los límites de una crónica política, ¿no? Porque una crónica política, y marcamos esta idea de indignación como una idea de, ou seja, o que vemos nos perturba, o que vemos nos altera, o que vemos nos provoca, mas que podemos fazer? Ou seja, uma crônica política não pode ocupar a responsabilidade do cidadão. Mas uma crônica política sim pode, através da linguagem, provocar uma reflexão que ajude de alguma maneira nesse processo de indignação do cidadão. Eu acho que Saramago está nesse sentido antenado com essas ideias, não? Ideias que depois, muitos anos depois, en 2014, por ejemplo, cuando escribe un ensayo sobre la lucidez, aparecen claramente marcadas a través del voto en blanco, ¿no? O sea, es como que
precisamos de uma lucidez. Precisamos de uma lucidez. Então, a tarefa do político é uma tarefa de um cronista, é de alguma maneira aí, marcar, nos ajudar a identificar a realidade política e tratar de, como de provocar essa luz que ajude para a construção da lucidez do cidadão. Tem um limite, então esse limite pode ficar exclusivamente na indignação ou pode se formular como uma proposta. Daí esses 4 elementos que eu marco, não? Ou seja, um ponto de partida, um diagnóstico da realidade, um processo forte que tem a ver com um processo de indignação e depois como uma possibilidade de resposta ou uma proposta. Porque quando o texto acabar, ou seja, quando acabar a leitura do texto, acaba o texto, mas pode ficar o raciocínio do cidadão que leu, elaborou essas ideias e que vai como provocando mudanças interiores. Bueno, Letícia, sim. Vamos então com as perguntas finais e depois, para encerrar, fazemos a leitura e comentário dessa última crônica. Alguém teria algum comentário para fazer, pessoal, sobre essa reflexão inicial, sobre essa primeira crônica? Algum comentário, alguma pergunta? Podem ficar à vontade para fazer pelo chat ou abrir o microfone. Então, eu acredito que podemos dar continuidade, professor. Ok. O público aqui presente são alunos da graduação, da pós-graduação, são pessoas da universidade. Me conta um pouquinho sobre o público. Sim, a maioria são alunos de letras da universidade, graduação em letras. Outros já estão no mestrado, outros no doutorado, mas a maioria é de letras ou psicologia, pedagogia. Perfeito. Bom, tomara que tenha sido claro, não? Não sei direito, tenho uma ideia de direito. Bueno, não sei, talvez seria interessante que vocês me perguntassem porque quando estamos numa sala de aula é diferente, não? A gente se vê as caras, vamos trabalhando, vamos conversando aqui eu perante uma tela, mesmo vendo os rostos assim de vocês, dá a mesma sensação de que eu estou falando para mim, não? Ou seja, como que não se perde um pouco o contato. Então, eu não sei se na verdade estou sendo claro, estou sendo confuso. Eu sei que claramente muitas vezes quando eu falo, porque eu, sobre Saramago posso falar sobre muitos assuntos, mas esse é o assunto de pesquisa do último ano e é provavelmente em que estou mais inspirado, não? E acontece que em todas as encontros que eu já tinha com diferentes grupos e pessoas, inclusive na mesma cátedra Saramago, eu percebo que não tem quase ninguém conhece as crônicas de políticas de Saramago. É como que um livro que não... Normalmente Saramago é conhecido como romancista e, portanto, se conhece mais os textos romanescos. E quase ninguém conhece as crônicas políticas e às vezes, quase ninguém conhece também o contexto em que foram publicadas. E tudo isso implica, não, esse processo de estudo das crônicas, não? Porque quando você começa a ler uma crônica e você lê por primeira vez,
por exemplo, o nome de Mário Soares, então deve se perguntar, bom, e quem é Mário Soares? Então precisa como rapidamente identificar um momento, identificar de quem se trata. Ah, perfeito, é o primeiro-ministro. Perfeito. Quando se menciona um acontecimento histórico, tem que identificar de que se trata. E tudo isso, quando ia estudando por primeira vez as crônicas, eu ia tomando nota de cada um desses elementos. Agora que estou fazendo o resumo final, porque eu já trabalhei muitíssimo tempo sobre tudo isso, eu já perdi de vista isso, de que às vezes as pessoas não conhecem de quem é Mário Soares, ou qual é o contexto, ou qual é a situação, tá? Mas mesmo assim, a mí me parece interesante, por isso mencionei no momento de como que ajuda a entender, inclusive, o cenário mesmo do Brasil contemporâneo, não? Porque tudo que tem a ver com a lógica do poder tem a ver com as crônicas políticas. E então uma crônica política se atualiza por isso. Podemos tirar os nomes próprios, podemos substituir os nomes próprios. E mesmo assim conseguiríamos entender muita coisa ligada às nossas histórias, não? Falo do Brasil, também poderia falar da Argentina, mas eu acho mais claro os exemplos com o Brasil. Bom, se ninguém me vai perguntar nada, podemos continuar, assim encerramos. Eu realmente não conhecia Guilherme Thiago. Perfeito. Ok. Depois podem passar meus dados pessoais, se alguma pessoa, sobretudo aqueles que fazem a pós-graduação, estivessem interessados em continuar ou aprender estas linhas, conhecer os textos jornalísticos, tá? Pode entrar depois em contato comigo, se quiser. Mesmo assim, eu não trabalho exclusivamente isso, ou seja, eu trabalho o Saramago completo, não? Só que, como eu falei no começo, neste ano decidimos como trabalhar. Me parece que os textos jornalísticos de Saramago merecem, valem a pena, não? Então não podemos deixar de considerar. Só que precisamos de outros recursos, não? Não exclusivamente os recursos literários da narração, tá? Para os alunos de graduação, provavelmente um texto, um romance, um conto, seja mais fácil de captar. Aqui como que precisamos sair dos nossos campos de atuação, das letras, não? Ir para outros campos. Não sei o que acontece com as outras disciplinas. A cátedra Saramago é uma cátedra interdisciplinária. Aí a Dineia, que se apresentou como que pertence, que vem do campo do direito. Nós trabalhamos com pessoas de diferentes campos, né? Por isso nunca fazemos exclusivamente uma análise literária, ou seja, não trabalhamos com categorias da narratologia, por exemplo, coisas assim. Eu sou formado em letras, portanto eu conheço perfeitamente isso, mas nem todas as pessoas que me acompanham são de letras. O que nós não perdemos de vista é o pensamento político de Saramago, porque me parece que seria como uma espécie de traição desconhecer esse pensamento político que está por trás. Bueno, então, Letícia, eu pedi para uma segunda crônica para lermos, que seria a crônica País Real, Real País, e aí depois eu gostaria de marcar esses 4 momentos nessa crônica. E com isso encerraria o nosso encontro. Certo, perfeito. Quem vai fazer a leitura é Eider, e eu vou espelhar aqui a tela. Boa noite, professor Miguel. Boa noite a todas e todos. Vou fazer aqui a leitura da crônica. Ok. Real País, País Real. Vamos lá? País Real, Real País, 22 de setembro de 1977. A paisagem política portuguesa é deprimente. Não vivo em São Bento nem em Belém, não sou deputado ou ministro, nem casa civil ou militar.
Estou, portanto, fisicamente impedido de saber, desses altos pontos e postos, como se veem a si próprios os habitantes. Imagino que andam contentes, que dormem bem, que não perderam o apetite. Adivinho que cada um deles, na hora do espelho, sorri complacente para a imagem fardada ou paisana que lhe sorri. E que na mesma e noutras horas julga mais do que merecido o seu destino ou a parte dele que por agora o lisonjeia. Os homens políticos, isto vai dito sem malícia ou presunção, costumam ser de uma fatuidade sem limites. Tomam por justiça imanente o que é acidente fortuito ou fruto de intriga de gabinete. Creem sólido que está em vésperas de cair e, sobretudo, aprendem depressa o mau hábito de ter razão sempre, se é que não se limitam a herdá-lo como atributo corriqueiro do poder. São animais interessantes, de catálogo. Dizem, escrevem, proclamam, variando pouquíssimo, cheios de medo de que os não tomem a sério, que é o sinal mais certo da mediocridade. Com perdão de quem do teatro fez amor e profissão, o político corrente é como um ator mascarado de ator, com todos os remendos à vista. Salta pocinhas de ministério e rábula cômica. Como não haveria de ser deprimente essa paisagem, esta comédia, este desgosto? Nos 3 anos e meio decorridos desde o 25 de abril, aprendemos estas e outras elementaridades. Aprendemos, por exemplo, que uns queimaram os dedos, mas que as castanhas as comem os outros. Aprendemos a reconhecer em alguns sorrisos e gravidades da democracia nova os traços recompostos do fascismo velho. Aprendemos que as boas constituições fazem ainda melhores vítimas quando os conceitos da constitucionalidade e inconstitucionalidade são pau para toda obra, sobretudo clandestina. Aprendemos a sério o que o Essa já tinha avisado a sorrir, que os raposões não triunfam sem uma descarada coragem de afirmar, e estas raposas têm-na toda. E aprendemos também uma dolorosa evidência, que afinal não prestam para nada muitos dos homens que foram a esperança do povo no tempo do fascismo. Essa foi a grande derrota portuguesa. Significa isto que o ganhar ou perder nacional haveriam de ser obra de pessoal político e ninguém mais? Não significa tal. Mas significa que muitas vezes os povos perdem nos corredores do poder aquilo que ganharam à luz do dia em revoluções e trabalho. Significa que isso se vê hoje em Portugal. 1 ou 2 centenas de políticos gozam a vida e afagam a sua pequena glória em cima do cansado lombo português. Lugar excelente para cavalarias que já de longe vêm. Carneiros e amarais cultivem de gosto esse despojo, está-lhes na educação e na massa do sangue. Outros, só por traição. Anda agora muito na boca dos políticos o país real. Os políticos têm destas habilidades. Substituem o que não compreendem pelo que apenas repetem. E como aquilo que muito se repete, força é que se decore, não é raro que fale fluente quem daquilo que diz pouco sabe. Introduz-se no discurso psitácico a fórmula país real, e espera-se que acreditemos na sabência do orador, na compreensão mística da vida do povo, fenômeno osmótico e simbólico quinado e criado para o bem geral, com absoluta inveja das nações. Que é quinado e criado para o bem geral, com absoluta inveja das nações. Ora, o dito é apenas cantiga, área de ópera, toada para adormecer. Na boca desses senhores, o país real é uma gazua e nada mais. Invariavelmente demagógica. Se o povo votou com generosidade e segundo a conveniência, é por isso mesmo país real. Mas se está contra, se protesta, inventa-se rapidamente um país real novo, se não ao contrário, agora sim cofre de virtudes de vocação sacrificial. Neste estilo político, o país real não vale muito mais do que a maioria silenciosa. O resto são truques de linguagem. Está aí o povo português. Chamem-lhe o que quiserem de bom ou de mal consoante os rumores. Mandem-no emigrar, ó diáspora, e transferir dinheiro. Ponham-no a formar alas, a bater palmas e a impelir criancinhas com flores à frente e beijo ensinado. Façam-no pagar impostos e ver televisão. Digam-lhe que é o país real. Lisonjeiem-no,
quando precisarem de votos para as urnas eleitorais, agora que já as urnas africanas o não requerem. Ele fará tudo isso. Foi habituado desde sempre a algumas coisas destas, outras aprendeu depressa durante o tempo da sua confiança. Mas é de nojo o tempo que vivemos hoje. Grave sinal é este, senhores da governança de São Bento de Belém. Uma coisa é a crise, outra coisa é o nojo. Uma coisa é a vida cara, outra coisa é a repugnância do povo por quem fez do ludibril a grande arma política. E eu não sei tudo, longe disso. Não tenho helicópteros nem automóveis às ordens para percorrer os montes e as planícies. Mas pasmo diante da cegueira já incurável de quem manda. Para um povo em mudança não servem políticas paralisantes nem políticos de passo curto. Este país real está por seu pé a transformar-se num real país, que aprende na experiência como se fazem, para que servem e a quem servem os políticos da hora, e quando deixam de servir. Obrigado, Eider. Vean que interesante esa crónica, o título da crónica, ¿no? Todos os títulos das crónicas en geral son importantes porque aquí aparece una figura da linguagem, ¿no? Esse joguinho entre dois termos, ¿no? Entre país real y real país, ¿no? Colocar primero o adjetivo y colocar o adjetivo depois, no final. Y esa construcción sintática, de alguma maneira, permite ou habilita o jogo discursivo que pretende e que se propõe Saramago, não? Então, marcar de alguma maneira o que significa o termo ou a expressão na boca dos políticos e o que significa verdadeiramente, poderíamos dizer, a ideia da realidade do país, não? Ou seja, um país real país, ¿no? Claramente es una estrategia retórica, ¿tá? Porque más está habilitada a partir de ese juego que habilita el título. Aquí podemos perfectamente identificar las marcas da crónica. Eu escolhi esa crónica porque se pueden ver os 4 momentos. La crónica se inicia con un cuadro de situación condensado sintéticamente en un enunciado contundente. A paisagem política es deprimente. Así comienza la crónica, ¿no? Con lo cual se sitúa en un contexto preciso que corresponde a los 3 años y medio decorridos desde el 25 de abril, asumiendo una perspectiva que es común al resto de los artículos publicados en ese medio, una espacialidad circunscripta entre el arriba del poder y el abajo del hombre común. Ese sería un punto de partida, ¿no? O sea, marcamos ahí, así comienza, ¿no? Vean qué fuerte como comienza una crónica, paisaje política es deprimente, ¿no? Y es deprimente, sobre todo porque después de la revolución, que era promesa de alguna cosa, acabamos con 3 años en que se acabó con todo. Después pasaríamos al diagnóstico. Y dice, el paso inmediato es la caracterización del presente, cuya nota más sugestiva es la traición del partido gobernante, que es el Partido Socialista, que prometiendo una constitución socializante, se entregó de manos dadas a la influencia de la derecha y del fascismo que decía combatir. Se trata, claro está, de una democracia nova, pero organizada con los trazos recompostos do fascismo velho. Eso es importante, ¿no? Una democracia nova, organizada con los trazos recompostos do fascismo velho. Ese es el diagnóstico de la situación. Después viene entonces un momento ya identificado, ese punto de partida, identificado el diagnóstico, viene un momento de lo que yo llamo de digna rabia, ¿no? Que sería como un tercer componente. Solo después de este diagnóstico, el cronista expresa su evaluación al respecto y manifiesta la indignación que lleva a poner el tema por escrito. En ocasiones, como la de esta crónica, enfatizando la primera persona singular como canalizadora de su enojo. Cito, mas pasmo diante da cegueira já incurável de quem manda,
para um povo em mudança não servem políticas paralisantes de passo curto. Aí está claríssima, digamos, de marcar a inoperância do poder, ou seja, temos um povo em mudança, criamos uma nova democracia, mas temos políticas paralisantes e políticos de passo curto. Y después fecha a crónica con una propuesta. No todas las crónicas contienen una propuesta programática, pero cuando aparece es a veces incisiva y a veces lacónica, pero siempre enfática. El caso de este texto es ejemplar en el uso de la sentencia que adquiere matices impersonales. Este país real está por seu pé a transformarse en un real país que aprende na experiência como se fazem, para que servem e a quem servem os políticos da hora, e quando deixam de servir. El verbo estar, conjugado en presente, evalúa los procedimientos seguidos por la resistencia para fortalecer desde fuera el sistema democrático en crisis. Muitas das afirmações que podem se fazer destas crônicas políticas marcariam Saramago. Poderíamos pensar assim: Saramago critica a democracia, Saramago se coloca numa posição de crítica social. Mas isso vai sempre depender do ponto de vista, não? Ou seja, eu acho que nesta ideia da indignação, o que Saramago pretende é melhorar, ajudar, tomar consciência, lutar de alguma maneira contra as formas do poder. Porque eso sí es un elemento común en todos sus textos de Saramago, una discusión, un cuestionamiento da idea do poder. Para fechar, vou fazer a minha própria análise desta crônica, e com isto fecharia porque tenho um pouco mais, como já sabem, escrevi muito sobre isso, mas não daria tempo e vai ser super... A ver, ¿qué colocaron acá? Interesante el indicar esa. En algún momento da leitura lembrei de un conto de Machado de Assis llamado A Teoria do Medalhão, tan atual, tan desconcertantemente atual. Perfecto, concordo claramente, eu conheço a Teoria do Medalhão. Carolina, sim. Os raposões é a figura que toma do essa. La crónica, si quisieran escrever, escrevan, está bom. La crónica País Real, Real País fue publicada en el Jornal Extra el 22 de septiembre de 1977 e integra el libro Folias Políticas de 1999, que reúne los archivos de teor político que Saramago escribió a partir de 1976 entre las páginas 40 y 43. En este caso particular, trazando dos ejes teóricos convergentes: la crítica a los hombres políticos y a la noción de un país real de la que se valen para sus tenebrosas transacciones. El tono general del texto es el que se mantiene constante en las crónicas de Extra. Esto es, la clara constatación de la estafa electoral realizada por el Partido Socialista, que a la postre lleva 3 años y medio de corridos desde el 25 de abril y no ha logrado mantenerse fiel a su programa de gobierno, traicionando los principios más básicos. Vamos a analizar la crónica considerando estos dos elementos por separado. En relación con los funcionarios públicos, sean civiles o militares, la nota es indecorosa. Y para ello basta citar algunas ideas del segundo párrafo. A saber, cito: os homens políticos, e isto vai dito sem malícia ou presunção, costumam ser de uma fatuidade sem limites. Tomam por justiça imanente o que é acidente fortuito ou fruto de intrigas de gabinete. Creem sólido o que está em vésperas de cair e, sobretudo, aprendem depressa o mau hábito de ter razão sempre, se é que não se limitam a herdá-lo como atributo corriqueiro do poder. São animais interessantes, de catálogo. Dizem, escrevem, proclamam, variando pouquíssimo, cheios de medo de que nos não tomem a sério, que é o sinal mais certo de mediocridade.
Si bien esta definición del hombre político se puede extrapolar en lo que se refiere a tiempo y contexto y hacerla contemporánea, la intención de Saramago ancla en la necesidad de remarcar la inoperancia del Partido Socialista de cara a la responsabilidad asumida en la administración del gobierno. De alguna manera enfatiza la construcción del poder como una segunda naturaleza que le es superpuesta y que le permiten concurrir mascarados a la farsa que desempeñan como viles actores con todos sus remendos a vista. Ahora bien, en relación a la contraposición que da origen al título, País Real y Real País, el juego discursivo es más interesante. Saramago, como nos tiene acostumbrados en estas crónicas de extra, discute el saber de los políticos del saber de la mayoría silenciosa, que no se reconoce en los mismos términos. Es que la inversión de la relación creada entre sustantivo y adjetivo va en esta línea. Na boca desses senhores, o país real é uma gazua e nada mais, invariavelmente demagógica. Ora, o dito é apenas cantiga, área de ópera, toada para adormecer. Se trata claramente de un truqui de lenguaje, a través del cual se quiere hacerle creer al pueblo que lo que ellos ven de esos autos pontos y postos es lo que verdaderamente pasa, y que la mirada horizontal de los habitantes no alcanza a percibir los hechos en sus múltiples dimensiones. Por el contrario, el real país, habitado por todos aquellos que no tienen voz, ni poder, ni autoridad para construir un discurso que valga la pena, lo pone en jaque, porque de lo que se trata es de la verdadera distancia que media entre las diferentes formas de percepción. Así, este país real está por seu pé a transformarse en un real país que aprende na experiência como se fazem, para que servem e a quem servem os políticos da hora y cuándo deixan de servir. El último enunciado, además de ejemplificar esta distancia de la que venimos hablando, remarca también cierto servilismo en el uso de los demás, el pueblo, a la hora de construir una plataforma política para acceder al gobierno y distorsionar la voluntad popular, confundiendo adrede el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña. En esta constatación, el cronista pierde objetividad y se ubica de un lado. No está cooptado por las fuerzas del poder. Representa la masa ignorada, pero le presta su voz para hacerla presente. Para um povo em mudança não servem políticas paralisantes nem políticos de paso curto, haciendo a los auténticos responsables del fraude para el que se han prestado. Analizando el trasfondo de la cuestión, vamos a volver ahora sobre el engaño electoral perpetrado por el Partido Socialista, pero asumiendo el plural majestático de aquel que paga todos los días la consecuencia de la traición, no dejando de aprender de las miserias ajenas lo que le conviene para un futuro cercano. Observemos pues la concatenación de los argumentos esbozados en el segundo párrafo. Que vocês, não sei se lembram, mas tem uma repetição contínua, anafórica, do termo aprendemos. E diz assim, cito, aprendemos, por exemplo, que uns queimaram os dedos, mas que as castanhas as comem os outros. Aprendemos a reconhecer em alguns sorrisos e gravidades da democracia nova os traços recompostos do fascismo velho. Aprendemos que as boas constituições fazem ainda melhores vítimas quando os conceitos da constitucionalidade e inconstitucionalidade são pau para toda a obra, sobretudo clandestina. Aprendemos, a sério, o que o ESA já tinha avisado a sorrir, que os raposões não triunfam sem uma descarada coragem de afirmar, e estas raposas têm-na toda. E aprendemos também uma dolorosa evidência, que afinal não prestam para nada muito dos homens que foram a esperança do povo no tempo do fascismo,
Esa foi a grande derrota portuguesa. Lo que queda claro de esta enumeración de relaciones articuladas que se tejen las unas a las otras es la perspectiva de asimilación empleada discursivamente. Valerse del verbo aprender connota positivamente las acciones que se pretende destacar. Es una acertada modalidad retórica direccionada al despertar de las conciencias. La conclusión, ofrecida en el párrafo siguiente, se desprende de esta resolución silogística. Significa isto que o ganhar ou perder nacional haveriam de ser obra de pessoal político e ninguém mais? Não significa tal, mas significa que muitas vezes os povos perdem nos corredores do poder aquilo que ganham à luz do dia em revoluções e trabalho. Significa que isso se vê em Portugal. Uma ou duas centenas de políticos gozam a vida e afagam a sua pequena glória em cima do cansado lombo português. Lugar excelente para as cavalarias que ya de longe ven. Además de la recurrencia del verbo significar, en clara correspondencia con el aprender del párrafo anterior, la sentencia aquí expresada positiviza la fidelidad del pueblo a las conquistas esperadas y el anhelo rector que condujo a los ciudadanos a votar. En la perspectiva del cronista, las esperanzas fueron defraudadas, pero no vencidas. El saber adquirido habrá de imponerse en las urnas de nuevo para restablecer ese vínculo del poder con el pueblo que de ninguna manera debió perderse. Un real país real nos espera al final del camino, cuando la posibilidad de construcción de algo nuevo asome a su tiempo. Esta parece ser la resultante final de este ensayo escritural. Bueno, eu acho que essas seriam um pouco as ideias. Eu tinha pensado mais uma terceira crônica, me parece que já estamos muito tempo conversando, já quase 1h30, portanto me parece que já podemos ir fechando por aqui. A ideia do artigo, a ideia da proposta, primeiro, que se conheçam os textos políticos de José Saramago, textos jornalísticos e políticos, e depois, não simplesmente que se faça uma leitura situacional, que me parece que essa leitura situacional é importante, portanto precisamos, como falei antes, não? Identificar nomes próprios, identificar dados, identificar situações, para não perder de vista a coerência na leitura do texto. Mas também me parece que estes textos políticos só adquirem significado quando são lidos em relação com o nosso presente, não? Ou seja, quando podemos reconhecer no nosso presente alguma dessas marcas, porque aí cobra atualidade, aí ganham atualidade esses textos. Bueno, estou disposto a... Muito obrigada, parabéns, professor. Lista de frequência, o que significa isso? É a lista para os inscritos assinarem. Ah, ok. Bom, se quiserem fazer mais alguma pergunta, estou aqui disponível, e do contrário, já podemos encerrar. Claro, é que precisamente isso, Carolina, não? Quando o Matheus, que eu vi que apareceu o Matheus aí, me convidou para participar aqui do evento, eu falei para ele que a única coisa que, assim, por causa do tempo, a única coisa que eu poderia trabalhar é a questão das crônicas políticas do Diário Extra, porque são as que estava trabalhando. Mas depois pensei com meus botões, e eu pensei e dije, e falei para mim, olha, mais significativo do que trabalhar estas crônicas num contexto social e político do Brasil, impossível. Ou seja, é como para ajudar os posicionamentos críticos dos futuros eleitores. Então, concordo plenamente com isso.
Carolina, ¿no? Carolina, excelente esta correlación atualmente, sobre todo no Brasil, é necessária esta reflexão. Sim, eu aconselharia então ler. Procurem esse texto, eu mandei o texto, bom, o texto circula na internet. Talvez aí no Brasil possa se conseguir também nas lojas, ou no sebo, porque eu acho que não foi republicado. Mas de qualquer jeito eu mandei o livro. Isso, uma fala para um ponto. Sim, se alguém desejar o arquivo utilizado pelo professor, é só entrar em contato conosco, que nós enviamos os textos. Bueno, obrigado. Aproveito que você está aí, Matheus, para agradecer o convite. Não sei se Matheus está verdadeiramente ou não, mas...